Pronto, galera. Tá gravando agora. Quem se incomodar com gravação, é só sair da sala, né? Não tem que escolher muito não, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Qualquer coisa, fala aqui no áudio, porque né, não tem como ver a tela de vocês agora. Pessoal, vamos lá. Vamos aprender o seguinte. A gente começou dando uma olhada na equação, uma equação muito fácil, não foi? A primeira equação que a gente viu foi que a lei de Ohm, que é uma equação tão fácil que quem vê, ri. Não é isso? Aí depois eu introduzi a vocês uma equação da potência, que é mais chula ainda, né? O trocadilho dela, mas o pessoal não esquece, então eu utilizo. Qual é? Quem vê, ri, né? Quem vê, né? Quem vê, ri. Mas quem peida, ri ao quadrado. Então, ó, potência é igual a R I 2. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Imagina uma cena, você e seu amigo, né? Um é quem vê, o outro é o que solta o pum. E aí, quando isso acontece, quem vê ri, mas quem peida ri ao quadrado. Pronto. Não tem mais como esquecer isso aqui, não. Certo? Tem outras formas da gente ver potência, da gente calcular potência, tá? Tem outras formas. E eu queria, inclusive, que vocês descobrissem sozinhos quais são essas outras duas formas. Tá bom? Professor, como assim? Se tiver um tempinho aí, na hora de estiver almoçando, bota o papel do lado com caneta, aí pensa assim, olha, a potência também pode ser escrito com a tensão. E eu tenho essa equação aqui de cima. Então, se eu tenho um R aqui, por exemplo, eu posso substituir esse R por V sobre I. O I passa dividido aqui, sobra só o R. Então, tem como eu reescrever essa equação aqui da potência utilizando o V. Tá bom? E aí eu quero que vocês descubram quais são essas duas outras formas da gente escrever a equação da potência. É um exercíciozinho legal que vai ajudar vocês a visualizar isso aí, tá bom? Mas, por enquanto, vamos usar só isso. Só isso, tá bom? Vamos usar só isso aqui, por enquanto. Façam, tá? Quem achar, me avisa. Tranquilo, né? Beleza, então tem nossas duas equações. E aí, pessoal, essas são equações muito fáceis, é muito fácil de lembrar. Só que agora eu vou ensinar para vocês as equações mais fáceis ainda para resolver circuito, tá bom? Que são as equações de Kirchhoff, ou Kirchhoff, do jeito que queira. A nossa sala foi criada com o nome dele hoje. O nome dele se escreve aí um pouquinho estranho. Tem 2 Hs e 2 Fs, tá bom? Kirchhoff. Pessoal, o que é que dizem as equações de Kirchhoff, ou Kirchhoff? Bom, olha só que equação fácil, pessoal. Isso aqui é fácil demais. É fácil demais. Olha só. Ele vai dizer o seguinte, ó. As somas. Se você somar todas as tensões de um circuito, certo? É igual a zero. Pronto. Olha que facilidade. A soma das tensões em um circuito é igual a zero. Tá? Tá simplificado. Eu ainda vou aprimorar isso aqui, mas só para vocês terem uma ideia do que é. E a soma das... Essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda. E a soma das correntes de um circuito
É quanto? É zero. Me diz aí se não é a equação mais fácil que vocês já viram. Me diga se não é a equação mais fácil que vocês já viram. Alguma dúvida aí, pessoal? Por enquanto? Nenhuma dúvida, né? Suspeito por quê? Porque está muito fácil? É fácil desse jeito mesmo, viu? Nem se preocupe. É muito tranquilo mesmo. Professor, me diga uma coisa. Agora me lascou, porque como é que pode a soma, como é que eu vou ficar somando tensões, 10 volts, 20 volts, e vai dar zero? Como é que eu vou somar as correntes e vai dar zero? Como é que isso acontece? Muito simples, ó. Muito simples. Um circuito, galera, normalmente ele tem uma fonte de tensão, que tem o polo positivo, como eu já falei para vocês, que é esse maior, e tem o polo negativo, que é esse menor, certo? E aí você tem um circuito. Aí você pode ter resistores, do jeito que você quiser, tá bom? Vou colocar dois resistores aqui, ó. Só para a gente relembrar, eles estão em que aí, pessoal? Estão em paralelo, né? Não é? Sério. Pronto. Pontos diferentes, ponto em comum, ponto igual, e não tem nada saindo do ponto em comum. Associação em série. Para quem ainda não pegou, a gente vai repetindo assim que vai ficando na cabeça para sempre, tá certo? Então, ó, o que acontece? O somatório de tensões é um negócio que você pode ver de duas maneiras. Tem um jeito fácil e um jeito fácil, tá bom? Eu vou ensinar do jeito fácil. Olha só. Toda vida que você tiver um circuito fechado, o que é um circuito fechado? Começa aqui num ponto, por exemplo, dá uma volta ó, e termina no mesmo ponto. Tá vendo? Isso é um circuito fechado. Tá vendo que a corrente faz esse percurso e retorna para o mesmo ponto? Ela fica aqui nesse circuito fechado. Toda vida que eu tiver um circuito fechado, galera, o que é que vai acontecer? A soma das tensões, vou primeiro tratar a primeira, tá? A soma das tensões, aí eu já vou escrever de um jeito mais bonito, para não ficar escrevendo soma. Esse símbolo aqui, ó, é uma letra grega chamada sigma. E a letra grega chamada sigma significa somatório, certo? Então, se eu boto assim, ó, somatório de V em um circuito fechado. Eu acho que esse símbolo tem na nossa calculadora. Na calculadora? Sim, Do eu acho que Excel? eu já vi nela. Sim, sim, pode ter, pode ter. Não sei se tem na minha, acho que não. Não lembro agora. Mas esse símbolo aí significa somatório. Basicamente, o que eu estou falando aí é o seguinte, ó. É aquela coisa que eu escrevi antes, ó. A soma das tensões, só que detalhe, não é qualquer tensão, né? Ah, qualquer tensão que eu somar vai dar zero? Claro que não, né? É a soma das tensões num circuito fechado, ó. Circuito fechado, tá vendo? Eu vou representar assim, ó. A soma das tensões no circuito fechado é igual a zero. Fácil, né, não? Só isso. Só isso, galera. Não tem segredo, ó. Certo? Professor, mas o que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, ó. Existem no circuito dois tipos de elementos. Presta bem atenção nisso aqui, que é muito importante. Existem os elementos que fornecem energia, por exemplo, a fonte, e existem elementos que consomem energia,
No caso, os resistores. Percebe que o resistor ele consome a energia do circuito, enquanto a fonte ela fornece energia para o circuito? É por isso que o somatório das tensões é zero, porque tudo que eu fornecer, eu vou ter que consumir. Então, as tensões que eu forneço devem ser iguais às tensões que eu consumo. E se tudo que eu gerei eu consumi, então sobrou zero. Entenderam? Basicamente, é só isso. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso aí, pessoal? Seria o equilíbrio perfeito, né? Seria um equilíbrio, exatamente. Seria um equilíbrio. Tá bom? Teria que ser equilibrado aqui. Eu tenho elementos. Eu estou dizendo que tenho elementos porque, por exemplo, a gente vai ver no circuito, a gente pode ter mais de uma fonte, tá? A gente não precisa ter só uma fonte toda a vida, não. A gente pode ter mais de uma. A gente vai ver isso com calma. Vamos pensar só nesse aqui por enquanto. Aí, vamos supor o seguinte. Vamos pegar aqui esse circuito. Eu vou pegar esse circuito de novo, desenhar aqui. Com esse resistor, e finalizando aqui. Certo? Lembra, tá? Sempre esse aqui é o positivo e sempre é o negativo. Professor, poderia ser assim, ó? Poderia, tá? A gente pode colocar a fonte de cabeça para baixo, entre aspas. Não tem problema nenhum. Aí esse é o positivo e esse é o negativo. Tá? O que importa é o tamanho do tracinho. O grande é o positivo, o pequeno é o negativo. E aí, eu tenho o R1 aqui, ó. Dário, E o R2. Oi. mas se o positivo estiver para baixo, o negativo para cima, vai ser de baixo para cima, né? Se tiver ao contrário assim, ó, com os resistores aqui, ó, fazendo assim bem rápido só para explicar. Aí a nossa corrente, ela vai fazer assim, ó. Percebe? Vai ser o contrário. Nesse caso aqui, ela está fazendo assim, ó. A gente diz que isso aqui é o sentido horário, porque está girando do jeito do relógio. E aqui é o sentido anti-horário. Tá bom? Mas não tem problema nenhum. Ok. Não tem problema nenhum. Bom, continuando. Aí a gente pega assim e faz o seguinte, ó. Presta bem atenção. Imagine, vamos dar valores aqui, porque é sempre bom a gente trabalhar com valores, né? Vamos dar valores. Digamos que essa fonte de tensão é, sei lá, 10 volts. Bem fácil, só para a gente visualizar, tá bom? 10 volts. E as nossas resistências são de 5 ohms, para ficar bem facinho. Tá? Só para a gente visualizar. Ok. Aí me diga uma coisa, já na experiência de análise de circuitos de vocês, qual a corrente do nosso circuito? Vai passar aqui por esse resistor, por esse, por baixo. Vocês já devem estar sacando isso aí, já estão fazendo os exercícios. Qual seria a corrente do nosso circuito? Vocês estão me assustando. Pessoal, qual é a nossa corrente aí? Não precisa nem fazer conta, galera. Ó. Série, né? Só somar. Qual é o resistor equivalente? 5 mais 5, 10. A corrente é a tensão sobre a resistência. 10 dividido por 10, 1 ampere. Certo? Tudo bem aí? Vamos praticar, viu? Vamos fazer as questões. Não esqueçam disso. Senão fica para trás. Então, ó, a gente sabe que essa corrente aqui, ó, é de 1 ampere. E nós sabemos também
nós sabemos também. Qual a tensão em cima desse resistor 1? Essa V1 aqui. E qual a tensão em cima desse resistor 2 aqui? V2. Qual é? Pessoal? 5 volts, né? 5 volts. 5 volts aqui e 5 volts aqui. Alguém não entendeu por que é 5 volts? A hora é agora, galera. Não deixe passar, não, certo? Aliás, a hora foi semana passada, mas tudo bem se for agora. Tá tranquilo? Posso ir em frente, né? Olha só o que eu vou dizer para vocês, ó. Presta atenção. Primeira lei de Kirchhoff. O somatório das tensões num circuito fechado é igual a zero. Ora, quem é que está gerando energia aí? A fonte, 10 volts. Quem está consumindo energia? Os resistores. Esse é 5 e esse é 5. Só que detalhe, o sinal, se você colocar positivo para quem gera, obviamente, você vai colocar negativo para quem consome. Certo? Menos 5, menos 5. Sempre tem que ser obedecido. Se você usa positivo para quem gera, você tem que usar negativo para quem consome, porque são coisas opostas no circuito. Se um está gerando, é o oposto do outro que está consumindo. Então, o sinal é invertido. Professor, você disse se eu colocar o positivo para quem gera, então quer dizer que dá para colocar o negativo para quem gera? Dá. Do mesmo jeito. Se eu pegar assim, botar, eu vou considerar que quem gera é o negativo, menos 10. E quem consome agora, por ser quem gera o negativo, quem consome vai ser o positivo, porque é o oposto. Dá a mesma coisa, ó. Dá zero do mesmo jeito. Percebe? De qualquer forma, a soma das tensões num circuito fechado é igual a zero. Tudo bem? Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Posso seguir? Ok. Lembre que eu não estou vendo o chat, tá bom? Então tem que falar pelo microfone. E quem tiver sem microfone, aí pede para alguém falar, Joana, tu vira a porta-voz aí do pessoal que está sem microfone, por favor. Mas, por favor, tentem falar pelo microfone, galera. E aí facilita muito, tá bom? Beleza. Professor, então é muito fácil, né? Toda vida que eu tiver um resistor, eu boto o sinal oposto de toda vida que eu tiver uma fonte. Ou seja, todas as fontes, eu vou anotar aqui, professor. Todas as fontes vão ser positivas e todos os resistores vão ser negativos. Dá certo? Dá não. Certo? Existem circuitos que são um pouco mais complexos do que esse. Esse é o mais simples. Dá para você olhar desse jeito. Mas não se preocupe. Eu vou ensinar um método que vai fazer com que você resolva qualquer circuito que aparecer. Tá bom? Qualquer um. Preste atenção. Vamos fazer assim, ó. Vou pegar esse mesmo circuito que a gente estava fazendo e já vou colocar aqui, ó, os outros dois resistores. Vou colocar até um terceiro aqui. Tá bom? E aí você tem o V, tem o R1, tem o R2 e tem o R3. Tá bom? Em compensação, você tem a corrente elétrica passando nesse sentido, ó. Para cá e para cá. Tá certo? Essa corrente eu vou chamar de
I, como a gente sempre chama. Olha só, o que é que eu faço para não errar circuitos? Tá bom? Assim, né? A técnica não vai errar. Às vezes você erra, mas tudo bem. A gente é humano. A gente pode usar atenção, alguma coisa do tipo. Eu escolho sempre esse carinha aqui, ó. Esse canto inferior esquerdo. É o CIE. Canto inferior esquerdo. CIE. Tá bom? Eu sempre escolho ele. Aí o que é que eu faço? Eu vou apagar essa corrente aqui para mostrar para vocês. Tá o R, os R's aqui fora. R2 e R3. Tá bom? Olha só, galera. Eu vou, inclusive, desenhar a corrente esse verdinho aqui. O que é que você vai fazer? Você vai... A corrente não é nesse sentido assim? Sentido horário, né? Então, você vai pegar a partir do CIE, do canto inferior esquerdo, e você vai percorrer o caminho da corrente. Certo? E o caminho da corrente, você vai escrever todas as tensões que você encontra. Mas você vai dar o sinal de que maneira? Na maneira que você encontra o componente. Vou resumir. Olha só. Eu comecei aqui do CIE, tá bom? Do canto inferior esquerdo. Esse nome eu acabei de inventar. Tá bom? Não precisa lembrar dele, não. Você pode começar de qualquer canto, na verdade. Mas eu gosto sempre de começar aqui. Porque sim. Aí você vem andando aqui, ó. Igual a corrente está vindo para cima, né? Aí cheguei nesse componente. Cheguei nesse primeiro componente aqui, ó. Que componente é esse, pessoal? É a fonte. Aí eu vou fazer somente uma pergunta. Qual terminal da fonte eu estou chegando? Ora, pessoal, a fonte tem dois terminais. O menos e o mais. Que terminal é esse aqui que eu estou chegando? É o menos, não é não? Se é o menos, então é menos V. Certo? Só isso. Você só precisa olhar para o terminal que você está chegando. E aí você anotou o menos V, show de bola. Continua o circuito. Continua. Vem andando. Vem andando. Cheguei no resistor. Professor, eu não sei qual é o terminal do resistor. Sabe? Lembra de uma coisa que eu falei para vocês, que é a coisa mais uma das coisas mais importantes dos circuitos elétricos? Como é que a corrente está passando nesse resistor? Ela está passando assim, ó, da esquerda para a direita, não é não? E lembra disso para sempre na sua vida. A corrente sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Então, em que terminal eu estou chegando aqui no resistor? No positivo. Então, quando eu for jogar para lá, ó, é mais, porque eu estou chegando pelo terminal positivo. Aí eu vou botar o quê, professor? Botar R1, é? Mais R1? Não. Não, senhor. Preste atenção. Presta atenção, galera. Ó. Qual é a fórmula? Qual é a primeira lei de Kirchhoff? O somatório das tensões. Das tensões. Se eu botar R1 aqui, é tensão que eu estou botando, é? Não é. Para isso aqui virar tensão, para eu saber qual é essa tensão aqui, ó, eu preciso fazer o quê? Eu preciso multiplicar a minha resistência pela corrente que está passando. Então, se eu vou ter que fazer isso, em vez de eu colocar aqui R1, eu vou colocar o quê? R1 vezes I. Porque o R1 vezes o I é o meu V1, que é esse aqui, ó. Não é só o R1 que você vai colocar. Você vai colocar aqui a tensão em cima do resistor. E quem é a tensão em cima do resistor, galera? R1, a resistência do resistor, e a corrente I.
que é a corrente que passa pelo resistor. Isso aqui nada mais é do que o quê? A lei de Ohm. Certo? Show de bola. Esse é V1. Vamos para o V2. Vamos para o V2. Beleza, professor, tudo bem. Aí, ó, você vai continuar. Passou pelo componente, escreveu aqui, show de bola. Próximo. Sem perder tempo, ó. Continuei andando no circuito até que cheguei no R2. Cheguei no R2. E aí, pessoal? E o R2, qual o terminal? Mesma história, ó. A corrente não está passando de cima para baixo no R2? Então, se ela está passando de cima para baixo e ela sempre vai do maior potencial para o menor potencial, então a polaridade, a polarização que esse resistor está sofrendo é essa aqui, ó. Polarização nada mais é do que definir um polo positivo e um polo negativo. A polarização desse resistor é essa aqui, ó. Mais em cima, menos embaixo. A minha corrente está chegando por qual terminal? Pelo positivo, né? Então aqui, ó, é mais R2 vezes I. Professor, por que é vezes I mesmo, hein? Porque se você botar só o R2, não é a tensão em cima do resistor 2, é a resistência. E a fórmula fala muito claro, é a tensão, que é o somatório delas, das tensões, que dá zero. Então, isso aqui, ó, é V2. Beleza? Isso aqui é V2. Tudo bem, pessoal? Continuo andando aqui, ó. Continuo o circuito, não paro não. Eu só vou parar quando eu chegar aqui no onde eu comecei, no canto inferior esquerdo. Continuei andando. E aí cheguei nesse terceiro resistor. Ah, professor, beleza, ó, a corrente está passando nesse sentido. Então quer dizer que ela passa do maior potencial para o menor potencial. Então ela está entrando pelo terminal positivo. Está aqui, ó. Então é mais, ficou apertado aqui, né? Está aqui embaixo. Mais R3. E para chegar na tensão em cima do R3, eu preciso multiplicar pela corrente que passa nele. Quem é? I. Beleza. Aí continua, ó. Cheguei no canto inferior esquerdo, cheguei onde eu comecei, na verdade. Cheguei onde eu comecei, o que foi que eu fiz? Eu fechei o circuito. E o que é que diz a lei de Kirchhoff? O somatório das tensões. V1, aliás, V da fonte, V1, V2 e V3, o somatório das tensões é igual a zero. É só isso. Beleza? Só isso, galera. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Professor, coloca valores agora para a gente tentar resolver? Vamos sim, vamos estar os valores agora. Agora. Certo? Deixa eu botar para cá. Eu quero que vocês digam os valores, para dizer que eu não estou enrolando, certo? Vocês vão dar valores aí. Vocês querem botar aqui, botar 3 resistores. E está começando com circuito só em série, galera, mas serve para qualquer circuito, tá? Porque a gente está aprendendo ainda. Depois a gente vai dificultar, não se preocupe não. Mas vamos devagar. Me dê aí, Joana, por favor, um valor para a nossa fonte. Quantos volts aqui? 20. 20 volts. Beleza. Me dê agora um valor para os resistores. 4. 4. Deixa eu ver. Pode chutar, chute, qualquer número. 7. 7. E 9. 9. Show de bola. Aí é o seguinte, ó.
Nesse circuito, obviamente, para você descobrir a corrente, é muito mais fácil que você faça o quê? O somatório em série, tá bom? E aí depois pegue a fonte e divida pela resistência equivalente e acha a corrente, né? Tudo bem. Nesse circuito, eu usaria simplesmente a associação de resistores e lei de Ohm. Só que vamos utilizar a lei de Kirchhoff só para a gente treinar, porque vão ter circuitos que não vai dar certo só a lei de Ohm, vai ficar difícil, tá bom? Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui, ó, a gente vê. Ó. Imagina que esse circuito é assim, ó. Aí já complica um pouquinho, né? Já tem outra fonte invertida e não tem nada em série e nada em paralelo, tá vendo aí? Nada, nada. E aí a gente pode fazer por lei de Kirchhoff, que sai bem mais rápido. Tá certo? E aí a gente tem, ó, a gente aprendeu lei de Ohm, lei de Kirchhoff, vamos aprender superposição, Thevenin, Norton, certo? Acho que tá bom esses aqui. Tá bom. São 5 formas de analisar um circuito, certo? Professor, qual a sua preferida? Eu gosto desse carinha aqui, ó. Superposição. Mas utilizamos esse aqui quando a gente for estudar transistores também, ó, Thevenin. Só sei nem o que você está falando. Não é para saber mesmo, não, tá? Mas é só para vocês verem que tem um mundo ainda pela frente. E a gente aprender tudo, certo? Vamos lá. Vamos usar a lei de Kirchhoff. Por favor. Vou escolher um ponto. Tenho 4 pontos aí, né? Eu tenho esse, esse. Eu gosto de começar por esse. Mas você pode começar por qualquer um que você quiser. Não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Vou começar aqui a andar que nem a corrente. Porque a corrente é nesse sentido, né? Ó, lembra? Essa fonte aqui, ó. A corrente dá assim. Cheguei nesse terminal da fonte. Que terminal é esse? É o negativo, não é não? Então, é menos 20. Professor, não precisa multiplicar pela corrente, não. Na fonte, galera, não precisa, porque a fonte já está te dando o valor de tensão. Eu preciso multiplicar o 4, o 7 e o 9 pela corrente, porque esses valores são os valores de resistência. Para você chegar na tensão, você precisa multiplicar a resistência pela corrente. Tá bom? Então, ó, menos 20 é a tensão da fonte. Continuo andando, ó. Cheguei aqui no resistor de 4 ohms. Ora, eu sei que a corrente passa nesse sentido, né? Ó. Então, esse aqui é o potencial maior, desse lado de cá. Então, eu estou chegando pelo lado positivo. Então, ó, mais 4 vezes a corrente que passa. Que eu não sei qual é o que eu quero descobrir. Certo? É o que eu quero descobrir é a corrente. Quando eu descobrir a corrente, eu matei a questão. Beleza. Mais 4 vezes I. Continua. O próximo resistor. Cheguei nesse aqui, ó. A corrente passa em que sentido nesse resistor? Para baixo. De cima para baixo. Não é não? Então, ó, esse terminal do resistor aqui é o mais. Professor, eu estou prestando atenção que toda vida o terminal do resistor vai ser mais? Nem sempre. Por isso que eu estou reforçando isso aqui, tá? Vão ter situações em que ele é o menos. Então, ó, mais 7 vezes a corrente que passa nele. I, tá bom? Continua. Desiste não. Olha só. Ah, cheguei no 9. Eu sei que a corrente do 9 passa nesse sentido, ó. Então, esse aqui é o terminal maior. O de potencial maior. É o mais. Então, também é mais para ele, ó. Mais 9 vezes I. E aí, ó, fechei o circuito. O que eu boto? Iguala o somatório das tensões a 0. O somatório das tensões não é 0? Pronto. Olha só, galera.
Presta atenção. Eu tenho 4i's mais 7i mais 9i. Quantos i's eu tenho? 20. 20i. Exatamente. E esse 20 aqui, ó, negativo, o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou jogar lá para o outro lado. Para o outro lado aqui da igualdade, tá vendo? Ó? Ele não está subtraindo, então ele vai para o outro lado como? Somando. Vai ficar igual a mais 20. Ou seja, 20. Certo? O i vai ficar desse lado. Esse 20 aqui não está multiplicando, né? Vai passar como para o outro lado? Dividindo. 20 dividido por 20 dá quanto? 1 ampere, galera. Deu bem certinho os dados que a Joana disse para a gente. 1 ampere. Professor, como é que pode isso? Tipo, deu muito certo. Foi coincidência. Porque a soma dos teus resistores dá 20. Quer ver, ó? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Eu achei que eu tinha falado desses resistores de propósito. Quando eu até fiquei empolgado, porque quando eu disse 4, 7, eu vi o 7 assim, tá quebrado. Aí tudo 9, opa, ela entendeu. Porque aí, né, fechou os 20. Vamos fazer pela lei de Ohm, para você ver, ó. Qual é a resistência equivalente desses três resistores? Não é 9 mais 7 mais 4? Então, os três em série, não é isso? 9 mais 7 mais 4. A resistência equivalente é 20. 20 ohms. Não é não? Então, ó, esse aqui está muito exagerado. O REC. Então, se a resistência equivalente é 20 ohms, e a lei de Ohm diz o seguinte para a gente, quem vê, ri. Então, para eu achar a corrente, basta eu passar o R para o outro lado da equação. Vai ficar como? I é igual a V sobre REC. Que é o resistor, né? O resistor equivalente. O V é 20, o REC é 20, e a corrente é 1 ampere. Olha que bonito. Tá vendo? Deu certo, das duas formas. Ainda bem, né? Senão não tá demitido. Beleza? E aí a gente ainda vai pegar e fazer o seguinte, só para ver como é bonito o negócio. Preste atenção. Esse vídeo vai ficar depois, tá? Eu vou apagar aqui só para a gente ver o negócio. E se eu pegasse... Vou apagar aqui em cima também, tá? Depois vocês pegam no vídeo. A gente vai fazer vários exercícios desses, então não se preocupe. Lembra, a corrente a gente achou de 1 ampere, né? Olha só que legal. Qual é a tensão em cima desse resistor de 4 ohms? Qual é a tensão? Ora, a tensão em cima do resistor de 4 ohms é igual, no que eu estava V1. A tensão é igual a resistência, que é 4, vezes a corrente. Não é não? Quanto é a corrente, galera? 1 ampere. Lembra disso, né? Deixa eu escrever aqui no passo a passo. V1, a tensão em cima do resistor 1, é igual a resistência 1, vezes a corrente que passa no resistor 1. Quem é a resistência 1, galera? 4. Quem é a corrente que passa nesse resistor? 1. Quanto é a tensão em cima dele? 4. Então, ó, ele está consumindo 4 volts. Olha para esse aqui agora.
Quanto é a tensão em cima desse resistor 2 aí? Mesmo jeito, ó. R2 vezes I2. Sempre assim, ó. A tensão no resistor é a resistência dele vezes a corrente que passa nele, tá bom? Sempre assim. Só que quem é a resistência 2, galera? É o 7. Quem é a corrente que passa nele? É a mesma que passa no 4. 1 ampere. 7 vezes 1, 7 volts. E aqui no 9? Mesma coisa. Quem é a tensão em cima do resistor 9, que é o resistor 3? É a resistência 3, que é 9, e a corrente que passa no 9. Vou chamar de I3. Que é a mesma I2, que é a mesma I1. Né? Tem R3, 9. E a I3, corrente que passa no 9 lá? 1 ampere. Quantos volts? 9 volts. Agora me diz uma coisa. Se esse resistor aqui consome 4, esse resistor consome 7, e esse resistor consome 9 volts, se eu somar os consumos dá quanto? 20. Consumidos. Quanto foi que eu gerei? 20. Então, a lei de Kirchhoff está certa. E está consoante com a lei de Ohm. Beleza? Tranquilo, pessoal? Dúvidas aí, por favor. Vou ver aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui os comentários. Vou ensinar só a maneira fácil, ou vai ensinar fácil também. Eu posso ensinar outra maneira fácil, tá bom? Vou ensinar na próxima, eu faço pela outra maneira fácil, tá bom? Mas escolha uma das duas para fazer, não vá confundir uma com a outra, não. Certo? Sigma é um M de lado, tipo isso. Ok, cheguei, 2, 1, o pessoal que os 1 acertou. Torcei, negativo, positivo, então. Deu o oposto do mesmo jeito. Será que foi coincidência? Foi coincidência a escolha dos resistores. Felipe perguntou, professor, quem vê RI não é mais fácil de não de fazer? Foi como eu falei, não foi? Eu disse que era mais fácil de fazer, mas a gente ia fazer pela lei de Kirchhoff só para aprender a lei de Kirchhoff, porque tem circuitos que você não vai conseguir fazer só com o VRI, tá bom? A Joana joga na Mega Sena. A Joana gastou a sorte dela. Já. Deveria ter jogado na Mega Sena em vez de ter acertado os resistores, né? Amanhã não, é agora. Não se preocupe não, vamos voltar para lá. Vocês estão achando fácil ou difícil, pessoal? Eu quero ver esse feedback, porque eu acho que eu já vou dar uma caprichada na aula hoje para a gente ir para o difícil. A única coisa que eu não entendi é porque a tensão fica negativa, aquela primeira tensão que você botou, porque eu me distraí um pouco e acabei perdendo a parte. Tá, vou voltar aqui, ó. Tá aqui, ó. Qual é a regra que a gente utiliza para fazer análise de circuito através da lei de Kirchhoff? Tá? A regra é a seguinte, ó. Você escolhe um ponto. Escolhe um ponto. Qual o ponto que a gente escolheu? Escolheu esse aqui, ó. Certo? Esse ponto aqui. Aí você vem andando, ó. E você sempre escolhe o sinal igual ao do terminal que você entra no componente. Eu não cheguei pelo negativo da fonte, então é menos V. Nos resistores eu estou chegando pelo positivo, ó. Então é mais R vezes I. É só isso. Qual terminal que você chegou? O menos, então bota menos. Você chegou pelo mais, então bota mais. Entendeu? Entendeu? Cadê? Beleza, entendeu? Miquel entendeu. Seguinte,
Eu quero ouvir de vocês. Pessoal, tá fácil ou tá difícil? Porque eu tô doido para botar um circuito de malha dupla aqui para vocês verem por que a gente utiliza a lei de Kirchhoff, quando o V igual a R não funciona. Posso botar? Posso arrochar? Ou... Manda bala. Arrocha. Pronto. Olha. Bom é assim. Bora embora. Vou colocar um circuito aqui, tá? Olha só. Olha aqui, certo. Ô, PowerPoint, me ajude. Olha só esse circuitinho que legal. Vou botar aqui o mais e o menos. Um resistor aqui, ó. Aí vou botar outro resistor aqui. Essa fonte aqui de cabeça para baixo, só para eu mal. E vou fechar aqui. Só 3 resistores para não ficar muita conta. Só para a gente ver por que eu usaria a lei de Kirchhoff e não a lei de Ohm. A gente sempre utiliza a lei de Ohm, tá, pessoal? Mas, para resolver, a gente precisaria da lei de Kirchhoff. Seguinte, vamos fazer aqui ó, a seguinte análise. Percebe agora que eu tenho 2 malhas. Eu tenho essa aqui fechada, ó. Detalhe, tá? Uma malha nada mais é, porque às vezes assim, os nomes são tão comuns para a gente que já trabalha com isso, pessoal, que já dá aula, que às vezes a gente esquece que não é tão intuitivo assim. A malha nada mais é do que um circuito fechado, certo? Circuito fechado. Tá bom? A malha nada mais é do que um circuito fechado. Então, ó, percebe que eu tenho essa malha aqui de verde e essa malha azul? Percebe, né? Tenho 2 malhas. Mas detalhe, essa fonte aqui está invertida. Então, teoricamente, ela seria nesse sentido. Só que tem um porém. Olha só, nesse resistor aqui, ó, a corrente verde está passando para baixo e a corrente azul está passando para cima. Ó. E aí, professor, qual vai ser a corrente que vai prevalecer? Qual vai ser o sentido da corrente? O que é que eu vou considerar? Meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer. Porque como é que ele vai saber? Calma. Olha só. Tenha calma. O que é que a gente vai fazer? A técnica do pai para poder sempre acertar. Sempre começa pelo canto inferior esquerdo. Ou qualquer canto que você quiser. Escolha um canto. Número 2, a regra número 2. Sempre escolha o sentido horário das correntes. Essa corrente eu vou dizer que é assim, e essa corrente eu também vou dizer que é assim. Tudo no sentido horário. Professor, mas e se tiver errado? Se o senhor escolheu esse sentido e for no outro? Não tem problema, galera. Se o sentido dessa corrente aqui for invertido, quando der o resultado da corrente, vai dar o mesmo número de corrente, o mesmo, mas ela vai dar negativa. Dizendo o seguinte, olha, doutor, você acertou a corrente, mas na hora que for escolher o sentido da corrente, você errou. Aí eu estou dizendo o seguinte, ó, está invertido. Aí, quando terminar, é só você pegar e inverter a corrente. Pegar e fazer assim, ó. Pegar isso aqui e fazer assim, ó. Certo? Foi assim que eu botei? Não, foi o contrário. Foi o contrário. Olha a borracha. E fazer invertido. Certo? Deu para entender aí, pessoal? É só isso. Você pode escolher. Professor, quer dizer que eu posso escolher o sentido da minha corrente? Pode. Por exemplo, nesse aqui, ó, se você quisesse fazer essa análise com a corrente nesse sentido, você poderia fazer. A única diferença é que quando você fosse achar a corrente, ela ia dar menos 1 ampere. Para te dizer o seguinte, ó, doutor, o sentido da corrente que você escolheu, infelizmente, não era o sentido real, de verdade. Você escolheu o outro sentido, mas não tem problema. Continua sendo 1 ampere. Certo?
Só estou dizendo, ó, menos 1 ampere. Por quê? Porque o sentido da corrente está invertido. Então, galera, se o problema é só o sinal, não tem problema nenhum. Você vai pegar e fazer o seguinte, ó. Eu vou sempre considerar as correntes no sentido horário, sem me preocupar se é o sentido certo ou se é o sentido errado. Até porque essa eu vou chamar de corrente 1 e essa eu vou chamar de corrente 2. Até porque, se eu escolher um sentido e tiver errado, no final, a única diferença que vai dar é o sinal. E aí eu vou até saber, olha, o sinal do negativo é porque o sentido da corrente é o contrário do que eu escolhi. Mas por que eu escolho sempre o mesmo sentido? Para ficar padronizado, para eu sempre fazer o mesmo procedimento e ficar craque nele. Porque se você vai ficar mudando toda a vida, você acaba se confundindo de uma hora para outra, de um circuito para outro. Sempre escolhe o mesmo sentido, e se tiver errado o sentido, no final dá negativo e você sabe. Não tem segredo. Beleza? Vamos colocar aqui os valores dos componentes. Eu vou botar aqui, tá? Vai ser mais rápido. 5, vou escolher aqui aleatório. 2, 3, 4, sei lá, 6. Tanto faz, tá? 5 volts, 6 volts, 2, 3 e 4. Esse aqui é o resistor 1. Tá aqui, peraí. Esse aqui é o resistor 1. Esse é o resistor 2. E esse é o resistor 3. Tá bom? Tá os R's para não confundir. R1, R2 e R3. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Até aí? Beleza. O que é que você vai fazer, menino? O que tu vai fazer nisso aí? Professor, eu tenho 2 malhas. Então, quer dizer que eu vou fazer a lei de Kirchhoff para um e a lei de Kirchhoff para outro? Exatamente. Você vai fazer 2 leis de Kirchhoff. Só isso, professor? Só isso. Faça o seguinte, tira aí 5 minutinhos e eu quero as 2 equações de Kirchhoff agora. Agora, no papel. Pega o papel e faz aí. Arrocha. Bora. Rocha, rocha, rocha. Estão fazendo? Vou fazer, viu? Quero as 2 equações agora. Ligeiro. Ligeiro, ligeiro. Naquele esquema, segue o sentido da corrente. A corrente entrou por qual terminal? É o sinal que você vai utilizar. Lembra? Essa corrente aqui, ó, essa primeira corrente é I1. Mas a corrente da segunda malha não é mais I1. É I2, tá bom? É I2. Aí vocês vão se deparar aí com um probleminha que vai acontecer. Vão fazendo aí. Quando se depararem com um problema, não souber mais para onde ir, aí vocês me chamam. Vocês, professor, não sei mais para onde ir.
Stefano, não está mudo, cara. Não está mudo, é porque você não está prestando atenção. Acabei de dizer para vocês tentarem tirar as equações lá. Dá certo não. Vamos lá, vamos fazer a equação primeiro, tá? Seguinte. Galera, vocês têm que levar a sério. Uma coisa que eu gostaria até de falar, era ter falado antes. Vocês têm que levar a sério. Eu não vou falar muito tempo, porque ele está gravando a aula, a gente perde tempo. Mas levem a sério, galera. Estamos à distância, mas levem a sério. Quando você faça isso, é porque eu sei que você fazendo, você vai encontrar um problema e aí vai ficar curioso sobre o problema. Aí eu vou te explicar. Aí, como você estava curioso, aí você vai aprender para nunca mais esquecer. Eu só queria que você ficasse curioso. Mas vamos lá, eu vou fazer. Bora. Abrir aqui, ó. Vamos tirar a equação. Vamos tirar a equação. Deixa eu passar uma reta aqui. Na primeira equação, vou fazer aqui de roxo. Na primeira equação, você vai ter o seguinte, ó. Tá lá o pontinho verde, né? Ó. Vou fazer de verde para não ficar trocando. Na primeira equação, você vai ter o seguinte. Você vai andando. Posso ir? Posso? Está todo mundo ouvindo direitinho? Pode. Show. Na primeira equação, vou pegar e vou seguir a corrente. Ó. Lembra, tem que seguir a corrente. Qual foi a corrente que a gente definiu? No sentido horário. Entrei aqui por qual terminal da fonte? Negativo, né? Show. Menos 5. A fonte é de 5 volts. Tá bom? Continua. Que terminal é esse do resistor? Se a corrente está passando nesse sentido aqui, ó. É o terminal positivo. Então, ó, mais o quê? A resistência que é 2 e a corrente que é I1, que eu ainda não sei, eu quero descobrir. Tá bom? Aí lembra, a malha que eu estou analisando é essa aqui, ó. Começa aqui, vem assim e termina aqui, ó. Certo? Essa é a malha que eu estou analisando. Continua aqui, ó. Continuei, desci. Cheguei no resistor 4. E aí é que era para ter surgido a dúvida. Professor, seguinte. Eu não sei qual o sentido da corrente nesse resistor. Por quê? Porque a corrente 1 está passando para baixo, mas a corrente 2 está passando para cima. Como é que eu vou saber qual o sentido correto? Você não precisa saber. Por incrível que pareça. Não precisa saber. Olha só. Você vai fazer dessa maneira aqui, ó. Chegou aqui no resistor, aí você vai dizer, ó. Bom, ele tem duas correntes, certo? Para a corrente I1, que é quem eu estou analisando, esse aqui é o terminal positivo, certo? Que a corrente 1 está passando para baixo. Então, esse aqui é o terminal positivo. Beleza. Se esse é o terminal positivo, então a corrente 1 está passando aqui entrando pelo terminal positivo. Então fica mais 4I1. Preste atenção. Mais 4I1. Mais a corrente 2 está entrando por aqui, ó. Esse aqui é o terminal negativo do resistor. Esse aqui não é o positivo. Esse é o negativo. Então, quando eu for jogar a corrente 2 na equação, eu vou jogar ela com um sinal trocado, com um negativo. A professora, a corrente 2 vai entrar nessa equação? Vai, porque ela está passando pelo resistor, certo? Ela está passando pelo resistor. Então, ó, presta atenção. A corrente 2 está entrando pelo terminal negativo. A corrente 1 está entrando pelo terminal positivo. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, ó, a corrente 2 vai ser menos 4 e
2. Tudo isso é igual a 0. Porque depois desse resistor, ó, acabou o circuito. Certo? Então, eu igualei a 0. Então, fica, ó, menos 5. Aí você vai olhar aqui, ó. Professor, tem duas parcelas aqui que são de 1, ó. Essa e essa. Vou juntar as duas, né? Exatamente. 2 e 1 mais 4 e 1. 6 e 1. E essa aqui, professor? Olha, essa aqui você vai colocar. Menos 4 e 2. Menos 4 e 2. Tudo isso é igual a 0. Beleza, pessoal? Aí vamos só organizar da seguinte maneira. Depois vocês vão saber por quê. Mas eu vou deixar sempre assim, ó. O I1 na primeira coluna, o I2 na segunda coluna, e o termo que não tem o I associado a ele, eu vou jogar lá para o outro lado. Esse termo que não tem I associado a ele, galera, é o que a gente chama de termo independente, porque ele não depende da corrente, tá bom? A tensão dele não depende da corrente. Percebe que qualquer dessas tensões aqui depende da corrente aqui para acontecer, ó. A tensão do resistor 1 é 6 vezes a corrente. Então, essa tensão depende de quanto é a corrente. Já a fonte não, ó. A fonte, ela independe da corrente, por isso é chamado de termo independente. E eu vou jogar ele lá para o outro lado, lá para onde está o 0. Ele está negativo, vai passar para lá positivo, tá bom? A equação vai ficar desse jeito, ó. 6 e 1 menos 4 e 2 igual a 5. Porque ele estava negativo, passou para cá, né, positivo, tá bom? Essa é a nossa primeira equação de malha, tá bom? Nós tiramos essa equação da malha. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa para a segunda. A mesma coisa. Certo? Vou apagar aqui desse lado. Já não vou. Anotem aí essa equação. Eu anoto aqui. 6 e 1 menos 4 e 2 igual a 5. A gente vai precisar dela depois. Vou apagar aqui. Essa é a primeira equação. Certo? O professor tem outra equação? Tem outra equação. Certo? Deixa eu já ver. Vou apagar tudo aqui. Inclusive tirar. E a gente poder analisar direitinho. Certo? Vou escolher de novo, ó. Agora eu vou analisar essa malha 2 aqui. Vou escolher o canto inferior esquerdo. Tá bom? Pode ser qualquer um, pode ser qualquer canto. Tá bom? Não tem problema. Mas, do canto que eu escolher, eu vou escolher outro canto, só para vocês dizerem que só serve nesse canto. Eu vou escolher outro canto. Eu vou escolher bem aqui, do outro lado, lá o oposto. Certo? Você tem que sempre seguir o sentido da corrente. Você vai começar aqui, né? A corrente não está aqui no sentido horário, né? Ah. Então, ó, eu tenho que começar aqui e eu vou descendo. Cheguei em que terminal da fonte? Terminal negativo. Então, é menos 6. Continua, 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 continua. Opa! Cheguei no resistor que tem as duas correntes, ó. Aí, 2 está passando nesse sentido. Aqui é o mais. E aí, 1 está passando nesse sentido. E entrou pelo menos.
Professor, como é que eu sei que ela entrou pelo menos? Detalhe, tá, pessoal? Muito importante isso aqui. Eu vou adotar a polarização do resistor. Está bem aqui a tela. Aqui meu resistor, certo? Se eu estiver analisando a malha 1, quem é a principal aqui é a corrente 1. Então, como é que a corrente 1 está passando? Está passando nesse sentido. Então, está entrando pelo positivo. Por quê? Ela sempre vai do maior para o menor potencial. E aí, 2 está entrando pelo negativo. Certo? Porque eu considero o sentido da corrente que eu estou analisando a malha. Agora, como eu estou analisando a malha 2, aqui, ó. Estou analisando aqui a malha da corrente 2. O que é que acontece? Eu vou considerar a corrente I2 como principal. Ou seja, esse é o mais e ela está indo para o menos. Do maior para o menor potencial. Certo? Então, ó, a corrente I2 vai entrar pelo positivo e a corrente 1 está entrando pelo negativo. Aqui, ó. Tá certo? Não esqueça, você tem que considerar a polarização do resistor, certo? A polarização do resistor de acordo com a corrente da malha que você está analisando. Beleza? Muito tranquilo. Só prática agora. Olha só. Menos 6 aqui na fonte, beleza. Cheguei aqui no resistor. A polarização desse resistor agora está assim, ó. Mais e menos. Então, ó, a I2 entrou pelo mais e a I1 está entrando pelo menos. A I1 está vindo aqui de cima, ó. E a I2 aqui de baixo, ó. Certo? Então, mais 4, que é o resistor, e 2, porque está entrando pelo terminal positivo, e menos 4 e 1. Por quê? Porque a I1, nesse caso, está entrando pelo terminal negativo. Só por isso. Fechou esse resistor? Fechou. Continua. Olha só. Cheguei no resistor de 3 ohms, no R2. Tá bom? E aí, qual é a tensão em cima dele? Ora, a primeira coisa que tem que saber é o seguinte, a corrente está passando nesse sentido. Então, ela entrou pelo mais. Então, aqui é mais. A resistência é 3 e a corrente é I2. Beleza, professor. Continua. Cheguei no ponto de partida igual a 0. Ficou muito ruim esse 0 porque está apertado. Mas, releve. Igual a 0. Beleza? Aí você faz a mesma coisa, você vai agrupar, ó. Tem esse mais 4 e 2, tem esse mais 3 e 2. Certo? Tem esse menos 4 e 1. E o termo independente aqui, ó. Tá. Você vai jogar lá para o outro lado. Certo? Esse é o nosso termo independente. Tranquilo. Olha só. Lembra, sempre coloca na primeira coluna o I1, na segunda coluna o I2, tá bom? Na ordem. Sempre na ordem. Vou explicar por que depois. Vamos lá. Quem é o I1? É o menos 4. Eu só ficar menos 4, assim mesmo, fica. Qual o problema? Problema nenhum. Certo? Menos 4 e 1. Mais 4 e 2. Mais 3 e 2 dá mais 7 e 2. E o menos 6, que estava negativo desse lado, foi para o outro lado e ficou positivo. Então, tudo isso aqui é igual a 6. Beleza? Essa aqui é a nossa segunda equação de malha. Certo? Menos 4 e 1, mais 7 e 2, igual a 6. Professor, e aí? O que é que a gente vai fazer com essas equações? Muito simples. Ó. Eu vou reescrever elas aqui. Tá bom? Estou criando uma chave no tal.
A primeira foi 6. Meu Deus. 6 e 1. Presta atenção. 6 e 1 menos 4 e 2 igual a 5. E a segunda equação, essa é a primeira, né? A segunda equação foi menos 4 e 1 mais 7 e 2, 7 e 2 igual a 6. Beleza? Então, nós temos agora um sistema. Por favor, me responda uma coisa. Vocês já estudaram um sistema na matemática? Sistemazinhos assim? Já. Ah, então vocês sabem como resolver isso aí, sabe não? Pode usar a soma, né? Não? Pode usar a soma, Substituição, não? pode ser substituição. Isso aí vocês já viram, né? Que tal ensinar um novo método para vocês? O que é que vocês acham? Vocês vão ficar, oh meu Deus. Vocês já ouviram falar em matrizes indeterminantes? Não. Já ouviram? Não? Vou ensinar um negócio para vocês na matemática que é muito mágico. Você não sabe como dá certo, mas sabe que dá certo. Presta atenção. Ó, o que é que você vai fazer? A corrente I1, ela vai ter a seguinte fórmula. I1 vai ser o det 1 sobre... O professor, você lembra que é o det. Calma. Sobre o det. Tá fácil, né? Det 1 sobre det. E o I2 vai ser o det 2 sobre, adivinha, o det. Professor, tudo bem. É fácil a fórmula, mas eu não sei o que é o det, como é que eu vou fazer? Pessoal, muito simples. Olha que legal. Vai parecer mágica, certo? Mas não é não, é só matemática. Percebe que nós queremos descobrir o I1 e o I2? É isso que nós queremos descobrir. Não é isso? Beleza? Sim. Pronto. Aí, ó, sobraram algumas coisas. O que foi que sobrou? Número. Tá vendo os números aqui, ó? Foi isso que sobrou. Beleza? Aí você vai dizer o seguinte, professor, beleza, sobraram os números. E o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Certo? Preste atenção. Não desgruda o olho, porque senão perde o raciocínio. Para achar o det, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar 2 barras e vou pegar os índices, que nada, o índice é nada mais é do que o número, tá? Pode chamar de índice. Tudo bem? Nada mais é do que o número. Eu vou pegar os índices das correntes. Olha só. Eu vou botar na ordem. Por isso que eu queria que vocês deixassem na ordem, ó. O 6, o menos 4, o menos 4 e o 7. Beleza até aí? O determinante, galera, nada mais é do que quando você pega os números desses índices aqui da corrente. Isso é o determinante, tá? Que é o det. E aí você faz o seguinte, ó. Você tem 2 diagonais aqui, ó. Você tem essa diagonal, que a gente chama de diagonal principal, e você tem essa diagonal. Você chama de diagonal secundária, tá bom? A principal
e a secundária. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente multiplicar os números da diagonal principal e da diagonal secundária. Mas o detalhe é, na diagonal principal, você deixa o mesmo sinal. Na diagonal secundária, você vai fazer o quê? Você troca o sinal. Ok? Vamos fazer para ver como é que funciona isso aí. Desse jeito. 6 vezes 7, 42. Não é positivo? Deixa o mesmo sinal. Diagonal principal. Menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Só que na diagonal secundária, você vai trocar o sinal. Menos 16. 42 menos 16 vai dar quanto? 26, né, pessoal? 26. Tudo bem? Tranquilo aí? Professor, beleza. E o que é esse 26? Esse 26 é o det, que você vai jogar bem aqui, ó. Tranquilo? Olha só, eu já vou até substituir. Vou tirar o det daqui e vou botar 26. Tirar o det daqui e botar aqui, ó, 26. Tá bom? Vamos aprendendo. Show de bola. Aí eu tenho que calcular o det 1 e o det 2. Como é que eu faço isso? Tranquilidade demais, ó. Vou apagar esses carinhas aqui. Lembrando, tá, pessoal? Você pode fazer pela soma, pela substituição, né? Quando são muitos, você pode fazer por escalonamento, mas é mais uma forma que eu estou passando para vocês. Eu estou te dando as ferramentas e você usa o que você quiser. Tá bom? Beleza, professor. Mas como é que eu faço para calcular o det? Eu já sei, o det geral, né? Que tanto servia para o 1 e para o 2. É só usar os índices aqui, fazer aquele cruz credo lá, mesmo sinal na diagonal principal, sinal trocado na secundária. Ok. Mas e o det 1 e o det 2? Vamos lá. O det 1 vai ser assim, ó. Você vai pegar, presta bem atenção, você vai pegar os termos independentes e substituir lá na coluna da corrente 1. Não vai ser mais 6 e menos 4 aqui. Vai ser quem? Vai ser 5 e 6. Olha só. Então, se eu estou pegando esses números e substituindo lá na primeira coluna, aqui vai ser 5, aqui vai ser 6. E aqui continua o mesmo na segunda, ó. Menos 4, mais 7. Então, está só o 7. Não precisa mais, não. 7. E faz a mesma coisa. Diagonal principal, multiplica e mesmo sinal. Diagonal secundária, multiplica e faz o quê, pessoal? Troca o sinal. Bora lá? Olha só. 7 vezes 5, 35. E deixa positivo porque é o mesmo sinal. 6 vezes menos 4. Menos 24. Isso, menos 24. Cuidado. Menos 24. Mas como na diagonal secundária a gente troca o sinal, em vez de um menos, eu vou botar um mais. 35 mais 24 vai dar quanto? 35 mais 24 dá 59. 59. Esse é o meu det 1.
Professor, isso só serve para a corrente elétrica? De jeito nenhum. Qualquer variável que você tiver aqui, ó, pode ser X e Y, A ou B, também funciona, certo? Para qualquer variável. Isso aqui é só uma equação matemática. A parte de elétrica, de circuitos, já acabou. A gente está trabalhando só a matemática aqui, tá certo? Ô, Dário, Oi. essa divisão dá um númerozinho bem feio, né? Bem Não feio. tem, não tem problema nenhum. Até Pode porque, arredondar? pode, eu vou arredondar para vocês verem como é que faz, tá bom? Até porque esses números que eu escolhi aqui foram completamente aleatórios, lembra? Então não vai dar muito quebrado. Não deu a mesma sorte dos números escolhidos pela Joana, porque aqui é um circuito mais complexo para você acertar, bem mais difícil, tá? No outro dava para acertar no olho, né? Porque você pegava aqui a soma dos resistores e botava o mesmo da soma dos resistores, a mesma coisa da fonte, e aí a corrente ia dar 1 ampere. Mas aqui, ó, aqui já é diferente, certo? Como vocês estão vendo. Não tem problema dar quebrado, certo? A maioria das vezes vai dar quebrado. Dário, numa 50 questão assim, a gente poderia deixar a corrente como fração simplificada e tudo mais. Pode sim, sem problema. Fração também é número, viu? Não tem problema nenhum. Agora, claro, né? Quando a gente vai fazer uma prova, a gente busca facilitar o cálculo, porque a intenção não é saber se você consegue fazer contas com números quebrados. A intenção é saber se você sabe resolver o problema. Então, se eu puder tirar a dificuldade de fazer números quebrados, porque você não está me provando nada, não é o que eu quero saber se você sabe, então eu faço. Mas às vezes dá uns quebradinhos e você aproxima, sem problema nenhum. Agradeço, viu? Fica melhor, né? Dário, Oi. o DET2 vai ser. Agora vai ser ao contrário, né? O 5 e o 6 vão substituir o 4, o menos 4 e o 7, é? Exatamente. Exatamente. Você pegou o espírito da coisa. Mas Poxa, antes de então dá o mesmo substituir. valor? Não, dá não. De jeito nenhum. Ó, antes disso, eu vou pegar o 59 e vou jogar lá no DET1. Tá bom? Vou tirar aqui o DET1, ó. E botar Ah, o quê? é Vou verdade, foi botar mal. 59. Quer dizer, professor, que a gente já sabe quanto é a corrente 1. Já sabemos. Quanto é 59 dividido por 26? Fazer aqui. Dá 2,2. Olha só. Dá 2,26,9. Aí depois vai aqueles números vai quebrado. Aí só que dá para Pronto. arredondar para 2,27, não é não? Exatamente. 2,27. Muito bom. É isso aí. Já eu explico o arredondamento bem direitinho quando tiver mais espaço, tá, pessoal? Para quem não sabe. Mas já eu explico. Tudo bem, pessoal, até aí? Já sabemos que a nossa corrente 1 é 2,27 amperes. Vamos para cá, ó. Vamos fazer o DET2. Professor, é difícil? Não é difícil. É fácil. Dá um trabalhozinho. É a mesma coisa todo o tempo. Prestaram atenção nisso? Para achar o DET2, pessoal, tem aqui o 2. Eu vou fazer o contrário aqui, ó. Eu vou pegar e vou, em vez de substituir lá na primeira coluna do I1, como eu quero achar o I2, eu vou substituir os termos independentes na coluna de I2, nessa coluna aqui, ó. Beleza? Então, como é que fica? 6 e 4 na primeira, aliás, 6 e menos 4 na primeira. E na coluna 2, eu não vou botar menos 4 e 7, eu vou botar quem? 5 e 6. E vou fazer a mesma análise. E aí não tem erro, ó. Diagonal principal, mesmo sinal. Diagonal secundária. Troca o sinal. Beleza? Então, bora. 6 vezes 6, 36. Mesmo sinal, deixa quieto. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Só que como é a diagonal secundária, eu preciso trocar o sinal. Fica mais 20. 36 mais 20 dá 54.
56. Não é isso? 56. Esse é o nosso DET 2. E eu vou pegar, vou substituir aqui, ó. Ficou próximo, né? Mas não ficou igual. No meu deu 2,15, mais ou menos, né, no caso, aproximado. O I2, né? Isso. 56 dividido por 26. 2,15, exatamente. Exatamente. Igual a 2. Vou apertado aqui, né? Vou botar aqui, tá, pessoal? 2,15 amperes. Galera, a gente acabou de descobrir as correntes que correm aqui. Olha só, nenhuma corrente deu negativa. Isso quer dizer o quê? Que nós escolhemos o sentido das correntes de forma correta. Tá certo? De forma correta. Agora, professor, eu não estou acreditando muito nisso aí, não. Ora, mas a gente tira a prova, galera. Vamos lá, ó. Decora só para mim os resistores. 2, 3, 4. Não tem como esquecer. 5, 6 são as fontes. Vamos lá desenhar aqui, ó. A fonte. O resistor. O outro resistor e a outra fonte. De cabeça para baixo. Essa aqui é 5 e essa aqui é 6. 2, 3, 4. Não foi assim? Olha só. O que eu estou dizendo para você? Não quer saber de uma coisa? Eu vou desenhar grandão. A gente analisar dentro do circuito. Olha que legal que vai ficar. Desenhar grandão. Bem assim, ó. Olha só. Mais um aqui. E aí eu tenho aqui 2, 3, 4. 4 ohms aqui. Vou botar aqui. 5 e 6. Show de bola. Eu disse para vocês que como as correntes deram positivas, isso quer dizer que a gente acertou o sentido da corrente. As duas são no sentido horário. Certo? Então, olha só. A primeira deu 2,27 amperes. A primeira deu 2,27 amperes, ou seja, passa aqui desse jeito, com 2,27. Presta bem atenção, galera, que agora vocês vão acreditar. Aqui passa com 2,27. E passa aqui também, e aqui também. Mas eu não preciso nem botar, não tem componente aí, certo? E a corrente I2, essa era a I1. A corrente I2 vai passar também no sentido horário, não é? Desse jeito aqui, ó. E ela tem o valor de 2,15. 2,15 amperes. Vai passar nesse sentido. E nesse sentido aqui, no de 4. 2,15. Beleza? Olha só. Presta atenção, galera. Ó. Eu vou fazer o seguinte, tá bom? Vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que esse ponto aqui, eu posso dizer que esse ponto, eu posso escolher o potencial de cada ponto, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Eu vou dizer assim, ó. Eu vou considerar isso aqui, eu não sei ainda se é verdade, mas lembra, se não for, vai aparecer um negativo para desmentir a gente. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Se Diga. caso a gente não tivesse acertado o sentido, a gente ia voltar a conta tudo de novo para fazer de novo? Não. Teria aparecido aqui, ó, menos 2,15, menos 2,15, né? E O que a você ia gente ia fazer o fazer? quê? Deixava assim mesmo. Vamos trocar o sinal, né? Só inverte, né, não? Faz só assim, ó. Se você pode fazer desse jeito para fazer as contas, tranquilamente, ou você faz o seguinte, olha, deu menos 2,15.
Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tiro o sinal, deixo positivo, e aí a corrente muda o sentido. Eu faço assim, ó. Mas ia ser o mesmo valor, né? Mesma No... coisa. Tá certo. Mesma coisa, viu? Sem problema nenhum. Tá bom? Vou botar aqui do jeito que deu. Pronto. Eu vou dizer que esse ponto amarelinho aqui, galera, ó, é o 0 volts, tá bom? Eu tô chutando, eu não sei, tá? Eu realmente não sei. Eu tô chutando. Se esse ponto aqui é 0 volts, presta atenção que essa parte aqui vai abrir os olhos, ó. Se esse ponto aqui é 0 volts, qual é a tensão nesse ponto aqui, ó? Que tensão eu tenho nesse ponto? 5. Muito obrigado, João. Exatamente, ó. Lembra, qual o papel dessa fonte aqui, galera? É de causar uma diferença de potencial entre os dois pontos dela. Se essa é 0 e essa aqui tem uma diferença de 5 volts, e essa, obviamente, é o maior potencial, porque está do lado positivo, então essa aqui só pode ser 5. Então, esse ponto aqui tem 5 volts. Para a referência que eu escolhi. Eu escolhi esse ponto como referência, né? Eu estou sempre medindo com relação a esse ponto. Tá bom? Tudo bem aí? Beleza. Olha só. Percebe que essa corrente aqui, ó, essa corrente aqui que eu estou analisando agora, ela tem 2,27 amperes, tudo bem? E ela está passando num resistor de 2 ohms. Isso quer dizer que ela vai me dar uma diferença de potencial em cima desse resistor de 2,27 vezes 2, que não é resistência vezes corrente, o DDP. Então, esse resistor aqui, ele vai causar uma diferença de potencial no circuito de 2,27 vezes 2, que dá 4,54. Ou seja, nesse resistor aqui, eu tenho uma DDP de 4,54. Certo? Só que o detalhe, professor, a corrente está passando da esquerda para a direita. Quer dizer que essa diferença existe, mas eu poderia analisar o seguinte, bom, é uma diferença, né? Então aqui poderia ser 5 e aqui poderia ser 4,54 a menos, mas também poderia ser 4,54 a mais. Eu só estou dizendo que é uma diferença. Entenderam? Só que eu sei que é a menos por quê? Porque eu estou indo do maior potencial para o menor potencial. Percebem? Então, se esse aqui é o menor potencial, então só pode ser a menos, né? 5 volts lá daqui, menos esse DDP, essa DDP, que vai dar quanto? 5 menos 4,54. Dá 0,46. Então, ó, se eu cair 4,54, então esse ponto aqui vai ser quanto? 0, vou botar aqui não, vou botar porque está longe. 0,56 volts. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Entenderam isso aí, pessoal? Eu usei a corrente. 46, desculpa. 46, verdade. Obrigado. 46. Eu usei a diferença causada pelo resistor para calcular a tensão nesse ponto aqui. Tá vendo? Tranquilamente. 0,46. Tá bom? Olha só. Vou continuar. E a diferença de potencial causada por esse resistor aqui, ó. Quanto é? A gente tem a resistência dele, que é 3, e a corrente que passa nele, que é 2,15. Não é não? Tranquilo? Hein, pessoal? Estão aí, né? Olha só. 3 vezes 2,15 dá quanto? Fazendo aqui rapidinho, 6,45. Então,
a diferença de potencial, o V desse resistor, a DDP dele, é de 6,45. Tudo bem? Desculpa. Detalhe. Se eu estou indo nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, quer dizer que esse é o maior potencial e esse é o menor potencial. Quer dizer que eu estou caindo 6,45 volts. Professor, se eu só tenho 0,46, como é que eu vou cair 6,45? Pessoal, sem problema nenhum. Confie na matemática. Olha isso aqui, ó. 0,46 menos 6,45. Dá quanto? Menos 5,99. Não é não? Menos 5,99. Posso dizer que é 6 volts aproximadamente? 6 volts, né? Deu negativo. Tem problema? De jeito nenhum. Isso só quer dizer que se aparecer um negativo aqui, que esse zero que eu escolhi no começo não é o zero verdadeiro, mas ainda está valendo. Entendeu? Porque aí eu uso os números negativos para compensar. Então, o potencial desse ponto aqui, ó, é de menos 6 volts. Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha para essa fonte aqui. Esse é o menor potencial e esse é o maior potencial. Isso quer dizer o quê? Que essa fonte causa uma diferença de 6 volts. Só que esse é o menor e esse é o maior. Quer dizer que desse aqui, desse ponto que a gente acabou de calcular, para esse ponto aqui, eu tenho que subir 6 volts. Percebe? Eu tenho que subir 6 volts ainda. Se eu pegar esse menos 6 e somar com mais 6 volts da fonte, dá quanto? Dá 0. Olha que coisa mais linda. 0 volts. É o mesmo ponto desse aqui, ó. Mesmo potencial. Estão vendo aí? E é o mesmo ponto desse cara aqui, ó. 0 volts. E aí eu pergunto para vocês, qual a diferença de potencial em cima desse resistor? 0,46 menos 0. A DDP desse resistor, o V, é de 0,46. Por quê? Porque a tensão em cima é 0,46 e embaixo é 0. É só eu subtrair as duas. E aí eu te pergunto, qual o sentido da corrente? Pessoal, o sentido da corrente sempre é do maior para o menor. Olha isso aqui, ó. Do maior para o menor. Estão percebendo? Professor, mas a gente descobriu que tem duas correntes aqui, ó. A 2,27 e a 2,15. E a 2,15 está para cima. Justamente, meu querido, olha isso aqui, presta atenção. Pega 2,27 e subtrai, porque uma está contra a outra. Tá vendo? Ó? Uma está descendo e a outra está subindo. Então, a 2,27 vai empurrar para baixo e a 2,15 vai empurrar para cima. Só que essa vai empurrar com uma força, entre aspas, de 2,27 e essa com a força de 2,15. Quem vai vencer? A de 2,27. E a corrente que vai sobrar é justamente a diferença das duas. Isso é bem intuitivo, né? Você tem 2,27 para baixo, 2,15 para cima, vai sobrar quanto para baixo? Porque a 2,27 é maior. 2,27 menos 2,15. 2,12. Na verdade, 0,12. isso. 0,12. Obrigado. 0,12 amperes. Agora pega 0,12 e multiplica por 4, que é a resistência. 0,12 vezes 4 dá quanto? 0,48. 0,48. Aproximadamente a tensão que a gente já tinha achado. Porque tiveram aproximações, porque estão um pouquinho diferente, mas é aproximadamente a mesma coisa. Fechando assim o nosso circuito, todas as tensões distribuídas, todas as correntes encontradas, nada está faltando. Tudo obedecendo todas as leis. Perceberam aí?
Puxei muito ou tá bom? O pessoal foram embora? Não, a gente está tentando assimilar. É muita coisa, eu sei. Mas é Isso é legal, né? Como tudo verdade. encaixa, não é? Não é legal como tudo encaixa? Aham, mas é porque é muita coisa mesmo. Eu sei, eu sei. Por isso que eu passei logo uma lista de 90 e tantas questões. Para vocês trabalharem, porque esse aqui é só com o tempo, tá, pessoal? Agora eu quero fazer o seguinte com vocês, ó. Essa lista Oi, como é para é? entregar quando essa lista? Quando é que vai É ser a... até o final do curso, lá no final eu peço, tá bom? Mas vão fazendo, não deixe para a última hora, não. Ó, deixa eu fazer um negócio com vocês bem rapidinho. Eu vou pegar, opa, desculpa. Eu vou pegar agora o mesmo circuito, mas eu percebi que o circuito que era para ser o zero do circuito era esse ponto aqui, tá vendo? Ó? Esse ponto aqui era para ser o zero. Se eu tivesse escolhido ele, era o ponto mais correto, porque é ele que é o menor potencial do circuito. Não era esse aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o menor potencial do circuito como zero e nós vamos refazer isso aqui de uma forma mais rápida para a gente Ô, assimilar melhor. professor, por Oi. favor. Tá ficando tão tarde. O senhor vai fazer de novo. Vou fazer de novo. Fazer de novo. Falta 7 minutos. Então, vou fazer o seguinte. É uma boa ideia. Fazer assim, ó. Eu vou fazer desse jeito. Você vai pegar o circuitinho aí. Certo? É isso, circuito. E você vai considerar justamente aquele ponto lá como sendo o zero do circuito. Certo? Esse ponto aqui, galera. Ó. Esse ponto aqui é o 0 volt. E eu quero que vocês façam essa distribuição que eu fiz todinha. 2, 3, 4. Não, professor, pensando melhor, vamos fazer com o senhor. A gente tem mais 7 minutinhos, 6 minutos. Mas vocês já viram isso aqui. Dá para fazer. Ó, Não, a gente ainda tem bastante tempo. 6. Ó, não tem muito segredo. Eu vou fazer bem rapidinho só para vocês verem. Ó. Não tem segredo. Demora um pouquinho porque eu estou explicando para vocês. Mas se fosse fazer só você e o papel, é rápido. Ó, presta atenção. Eu sei que as correntes é 2,27 e 2,15. Ó, 2,27, 2,27 e essa aqui é 2,15. E a do 4 ohms é uma disputa, né? Porque essa vem descendo e essa vem subindo. Eu já vou colocar a corrente final, que é 2,27 menos 2,15, que dá 0,12, não é isso que a gente fez? Foi, 0,12, tá aqui. 2,27 menos 2,15 dá 0,12. E aí eu vou fazer o seguinte, já vou deixar ela do jeito que ela é. Beleza? Então, ó, e ela ficou para baixo, né? Porque a 2,27 vem para baixo, é a maior. Então fica 0,12. Tá bom? Aí já era, pessoal. Ó. Olha, se esse aqui é o ponto zero, e eu tenho uma fonte de 6 aqui vindo para o maior potencial, qual o potencial nesse ponto aqui, ó? 6 volts. Não é não? Se esse é 6 volts, ó, esse aqui também é 6 volts. 6 volts. Se esse é 6 volts, esse aqui também é 6 volts. Ó. 6 volts. Esse é o menor potencial. Eu estou subindo para o maior potencial. 6 volts mais 5. Aqui vai ficar quantos volts? Esse aqui é o maior potencial? 6 mais 5? 11. 11 volts. Aí eu te pergunto, ó, 2 vezes 2,27 dá quanto? A gente já fez essa conta. Dá 4,54. Não é não? E é do maior do menor. Então, esse ponto aqui vai ser 11 menos esse 4,54 aqui, ó. 11 menos 4,54 dá 6,46. 6,46 volts. Mesma coisa, ó.
Pega essa corrente aqui, ó, 0,12. 0,12 vezes 4, galera. Dá quanto? 0,12 vezes 4. Dá 0,48 aproximadamente. É justamente essa queda, ó, do mais para o menos. Se eu cair 0,48 aproximadamente, vai chegar quanto aqui, ó? 6. Que é justamente o que eu tenho. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó. 3 vezes 2,5. Qual é a queda de tensão desse resistor? 3 vezes 2,15, né? Dá 6,45. Se essa queda aqui é 6,45, e já que eu estou indo do maior para o menor, então 6,46 menos 6,45 aproximadamente dá quanto? 0,01, né? Aí vai dar zero. Aí aproximadamente zero. É justamente esses números que dá 0,01 diferente, é porque a gente está aproximando. Lá nas correntes a gente aproximou. Lembra? Esse aqui dava um númerozão, e esse aqui dava outro, e a gente aproximou para 2 casas decimais. Se a gente tivesse usado todas as casas decimais, aí esses números aqui tinham dado exatamente iguais. Mas como a gente aproximou, o resultado também é aproximado. Beleza? Vocês disseram que eu podia esticar um pouquinho, né? Pronto. Tá aí, tá esticado. Beleza? A gente aprendeu muita coisa hoje. A gente aprendeu a primeira lei de Kirchhoff. A gente aprendeu a resolver sistemas através de determinantes. Né? A gente nem viu o que é uma matriz, mas já viu o que é um determinante, o que é o det. Certo? A gente aprendeu sistemas com 2 malhas, né? Resolver 2 malhas, resolver com determinante. Fazer uma análise de um circuito para definir todas as tensões e correntes, para ver se o circuito está fechado ou não está, se está ok ou não está. Beleza? Encontrar o menor ponto do circuito, a gente descobriu também, ó. Beleza? E eu acho que por hoje tá bom, né? 10h59 em cima da hora. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Joana tentou escapar, verdade. Tentou, mas não conseguiu. Não, Pessoal, tentei escapar, não, deu certo. show. Deixa eu ver só porque as mensagens que ficam O ruim senhor de já voltar tirou pra o cá. print pra gente sair, professor? Ainda não, vou tirar agora. Tirar agora. Viu? Enquanto eu tiro o print, deixa eu terminar a gravação primeiro.